CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar com a leitura do Evangelho, a prece e em seguida o Livro dos Espíritos. Capítulo 9, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Injúrias e violências. Número 1. Bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que se disseres louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus 21 e 22. Jesus, estamos aprendendo a cada dia com o teu Evangelho a importância da mansuetude dos nossos espíritos imortais, aprendendo a humildade, a simplicidade, aprendendo nas bem-aventuranças que precisamos ter o coração puro. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática essas máximas. Sabemos que ainda estamos distantes com as mazelas que ainda nos marcam e nos prendem aqui nesse planeta de dor. Ajuda-nos a enxergar a vida espiritual com mais amplitude, com o Livro dos Espíritos, obra que estudaremos esta manhã, clareando as nossas mentes e fazendo-nos entender, compreender que somos espíritos imortais e assim devemos viver, no corpo ou fora do corpo. Que as suas bênçãos de paz, de harmonia, de segurança possam nos envolver durante esses estudos. Rogamos ainda, Senhor, que o nosso Eurípides Barçanufo, o patrono desse estudo, nos inspire de onde ele estiver, bem como o altivo, diretor da nossa casa. Em nome desses espíritos guias e amigos, da direção espiritual do CEAP, a nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus nosso Pai, iniciamos, Jesus, com Allan Kardec, Leon Denis, os nossos estudos em torno do Livro dos Espíritos. Graças a Deus, que assim seja. A gente vai fazendo a prece, aí vai pensando nesses espíritos guias, quanto trabalho eles tiveram, quanto trabalho Kardec teve, quanta dedicação para a gente estar aqui agora estudando o Livro dos Espíritos, né? Inteligência, discernimento, não é uma coisa que veio assim do nada, né? Estamos aqui na propriedade da matéria, estamos em que número? Em que? Na propriedade da matéria é à noite. Entramos na conclusão. Conclusão. Eu vou ler, as conclusões são grandes, mas a gente vai lendo, tá? Explicando. Então, a primeira conclusão que Kardec chegou. Aquele que, de magnetismo terrestre, efetivamente apenas conhecesse o jogo dos patinhos imantados que se movimentam na água de uma bacia, dificilmente poderia compreender que ele encerra
o segredo do mecanismo do universo e do movimento dos mundos. Olha que coisa, né? Conclusão número 1. Conclusão número 1. Achou? É, porque você não, talvez faltou a última aula. Nós terminamos. Tudo que está no micro está no macro, nós já vimos isso, né? Tudo é formado de átomos. A Terra é formada de átomos, o universo e a matéria. A gente viu que tem 3 princípios no universo: Deus, Espírito e matéria. E a matéria elementar forma toda a matéria. E o magnetismo é força, que vem dos átomos. Então, do ímã, ou ele botou do patinho, um brinquedinho, né, que passa aqui o patinho. A gente, na escola, eu lembro, a gente fazia pesquisa com ímã, botava o ímã embaixo de uma folha de papel, né, e passava, ele atraía as limalhas de ferro, levava para lá, para cá. Ali está o segredo do princípio de tudo no mundo. Tudo é força. Tudo é força de atração, de repulsão. Aqui tem uma questão logo no início, que nós estudamos nas propriedades da matéria. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só. É a pergunta 33. Pergunta 33 do Livro dos Espíritos. Uma pergunta muito interessante e que a gente passa batido nessa questão aqui, a subpergunta A. Olha o que diz aqui a subpergunta A. O Guilherme, você que gosta de pesquisar, olha o que diz a subpergunta A. 33A. A pergunta já é uma afirmativa, porque os espíritos vão concordar com eles. Vem embora, Débora, senta aqui. Assim que ela chegar, vai te chamar. Ó. Esta teoria, nós reportamos a questão 33. Esta teoria, ele está falando da matéria, parece dar razão à opinião daqueles que só admitem na matéria 2 propriedades essenciais: força e movimento. Olha que coisa interessante. Ó, esta teoria parece dar razão à opinião daqueles que só admitem na matéria 2 propriedades essenciais, força e movimento, e que pensam que todas as outras propriedades da matéria, né, são apenas efeitos secundários, que variam segundo a intensidade da força e direção do movimento. Ao que os espíritos respondem: esta opinião é exata. Essa opinião é exata. É preciso acrescentar ainda conforme a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Olha só, nas propriedades da matéria, que na pergunta, nós estamos lá na conclusão número 1, Paulinha, estamos na conclusão. Eu só voltei aqui nessa afirmativa da subpergunta A, da questão 33. Ó, a matéria tem 2 propriedades essenciais: força e movimento. Certo? Força e movimento. As outras propriedades são consequência desse daí. Então, no universo, o que rege a matéria no universo é a força e o movimento. Então, a gente vê que os planetas giram em torno de si, em torno de um núcleo, em torno de uma estrela. As galáxias giram. Tem vários movimentos, né? O planeta Terra não é só rotação e translação. Tem, acho que 7 ou 8 movimentos, eu não sei. Vários movimentos. Então tudo é força, força de atração, força de repulsão, né? A Lua não bate na Terra, não vem se chocar na Terra. A gente lê ali toda hora, vem um cometa, vem na direção da Terra, passa direto, né? Não pega um cometa grande. Tem um equilíbrio. Essa é a palavra, tem um equilíbrio entre força e movimento, isso na matéria.
Então o que tem no micro, tem no macro. O que tem aqui no micro. Aí ele colocou aqui, vamos ver aqui, conclusão número 1. Ó, aquele que do magnetismo, o que é magnetismo? Força de atração. Aquele que de magnetismo terrestre efetivamente apenas conhecesse o jogo dos patinhos imantados que se movimentam na água de uma bacia, dificilmente poderiam compreender que ele encerra o segredo do mecanismo do universo e do movimento dos mundos. Entendeu? Então ali numa brincadeira, essa aqui que nós falamos aqui, porque eles chegaram depois, com um imã debaixo de uma folha de papel e movimenta ali, malha para lá e para cá, força, movimento. A gente sabe que a Terra é um grande magnetismo, né? Ela tem ali no seu núcleo uma força magnética, que aponta sempre para o norte magnético, não é? Você tem o norte verdadeiro e você tem o norte magnético. O norte magnético é o norte da Terra. A bússola está ali, ó. A agulha da bússola, ela está sendo influenciada pelo norte da Terra, né? O norte magnético ali, ela te coloca para onde você vai, ela vai sempre apontar para ali, sempre vai apontar para ali, para o norte da Terra que está ali, do magnetismo. Aí, se você quiser ir vir para cá, ela vai continuar apontando para lá. Então, eu desviei 45 graus, eu vou nessa direção. A orientação é uma coisa bonita e é simples. Então, se você bota uma carta aqui, você orienta essa carta de acordo com o magnetismo da Terra. Você botou o mapa aqui, ele está orientado aqui. E você bota uma bússola, eu quero ir para a Austrália. Se eu sair, em que direção fica a Austrália? Vai apontar direitinho. A Austrália está aqui. Se eu estou aqui, eu tenho que pegar esse rumo. Vou sair na Austrália, vou sair onde eu quiser. Por causa desse magnetismo. O universo funciona assim. Vimos no ímã, vimos na Terra e o universo funciona assim. Olha a força centrípeta e força centrífuga. A centrífuga atrai para o centro, a centrípeta afasta. Não, uma marimba. A centrípeta afasta. Então, afasta, a outra atrai. Você pega uma marimba e gira, você tem a força centrípeta e a força centrífuga. Né? Você está segurando, ela está ali. Então, o universo é uma grande marimba. Né? Está ali. Se aproximando do núcleo. A Terra é assim e o átomo é assim também, com seus prótons e seus nêutrons e seus elétrons. Nós lemos acho que foi no outro curso, que Paulo fala, gravitar na direção da unidade divina. Este é o objetivo da humanidade. É bonitinho. É a resposta de Paulo, a gente viu na aula passada. Então vamos lá. Acho belíssima essa resposta aí. O mesmo ocorre com aquele que, do espiritismo, só conhece o movimento das mesas. Então ele fez a analogia do movimento do patinho com o movimento das mesas, ou o movimento dos copos, fica mais claro para a gente. Nele apenas vê um divertimento, um passatempo de sociedade, e não compreende que esse fenômeno tão simples e tão comum, conhecido da antiguidade e até dos povos semiselvagens, possa ter ligação com as questões mais graves da ordem social. Olha a analogia que Kardec está fazendo. O imã do patinho para o universo inteiro. A dança das mesas para toda essa filosofia, para toda uma ordem social, que é a influência dos espíritos em nossas vidas, que é a ciência que traz a crença, sem deixar dúvida nenhuma, de que somos espíritos imortais, né? E que a vida tem um objetivo. Agora, se ficar brincando de mexer copo, de mexer mesa, cadeira, com efeito, para o observador superficial, que relação uma mesa que gira pode ter com a moral e o futuro da humanidade?
Olha, vocês não podem esquecer que o Kardec começou do zero. Do zero. A gente está estudando, a gente já sabe muita coisa. Ele começou tudo isso aqui do zero. Ah, a mesa está se mexendo. Legal. Como todo mundo fazia. Legal, legal. Pô, a mesa deu uma resposta. Quem está por trás disso aí? Olha aí, a observação. É igual aquela história, depois que o Colombo botou o ovo em pé, né? Todo mundo ficou fácil para todo mundo. Né? Todo mundo sabe. Ah, é só isso? Mas você viu, o Kardec viu o óbvio. É lógico que ele já veio fazendo essas perguntas há muitas encarnações, né, Nilton? Ele já vem evoluindo ao longo da... Ah, com certeza. Não é qualquer espírito, né? Ele está procurando o sentido da vida. Sem dúvida. Ele, não é? Não é qualquer espírito. Ele veio, pertencia lá ao grupo A Falange de Jesus. Aí no grupo lá, quem que vai? Não, eu vou lá então. Vai lá você, Kardec vai fazer isso. Pô, mas a gente vai para o corpo lá, é um problema muito sério. Vai Leon Denis, vamos lá, vamos os dois novamente. Se um pegar para um, tem o outro. É Eles assim. já tinham como alma um interesse grande por essas questões, né? Como encarnado, não. Ele não lembrava. Desencarnado, Como espírito imortal, sim. Despertou nele tudo isso. A gente vê na gente. Está aqui desenvolvendo. A gente sabe que não é dessa vida que a gente traz a doutrina espírita, não pode ser. Né? Pela dedicação, pelo esforço que a gente está fazendo, a gente já traz isso pela na bagagem. facilidade do entendimento. Né? Pela facilidade do entendimento, a gente está relembrando o que a gente já sabe. Está apenas relembrando. Mas quem quer que reflita se lembra de que da simples panela fervente, cuja tampa se levanta, panela que ferve assim, desde a antiguidade, saiu o poderoso motor com que o homem transpõe o espaço e suprime distâncias. Era o motor a vapor, né, dos navios. O princípio está na panela que ferve. Está vendo? Pois bem, vós que em nada acreditais fora do mundo material, sabeis, portanto, que dessa mesa que gira e provoca vossos sorrisos desdenhosos, saiu toda uma ciência, assim como a solução dos problemas que nenhuma filosofia tinha ainda podido resolver. Vamos lá. Vós que nada acreditais fora dos vossos sorrisos desdenhosos, saiu assim uma ciência, com a solução que nenhuma filosofia poderia resolver. Ele está falando de que ali ele percebeu que tinha uma inteligência por detrás. Né? Ele está falando dessa questão. Ele olhou de um outro lugar, com outros olhos. Então ele está falando aqui do princípio da doutrina espírita. Das mesas. Claro, ele olhou com outros olhos. Com outros olhos. É isso que ele está dizendo. De uma simples brincadeira, ele descobriu, né, essa relação com o mundo espiritual que mudou, como ele fala, a humanidade, mudou a ordem social. É isso que ele está falando aqui, está dando um fechamento. Exatamente. Apelo a todos os adversários da boa-fé, rogo-lhes que digam, se deram ao trabalho de estudar, o que criticam. Porque, em boa lógica, a crítica só tem valor quando quem a faz é conhecedor daquilo que fala. Zombar de algo que não se conhece, que não se sondou com o escalpelo do observador consciencioso, não é criticar, é dar prova de leviandade e uma pobre ideia do seu próprio julgamento. Porque ele foi muito criticado, debochado, ridicularizado. Até hoje tem. Até hoje tem. Até hoje tem gente brincando com o copo, fazendo pergunta para o copo. Certamente, se tivéssemos apresentado esta filosofia como sendo a obra de um cérebro humano, ela teria encontrado menos desprezo e teria tido as honras do exame daqueles que pretendem dirigir a opinião. Ela, porém, vem dos espíritos. Que absurdo! Mal se dignam de dar-lhe uma olhadela. Julga-não pelo título, como o macaco da fábula julga nós pela casca. Fazei o que quiserdes, abstração de sua origem. Suponde que este livro seja a obra de um homem e dizei do vosso íntimo e consciência,
se depois de o ter deslido seriamente, nele encontrais matéria para zombaria. Vocês encontraram matéria para zombaria aqui no Livro dos Espíritos? Não, é o que ele está dizendo. Então aqui ele está apresentando, na conclusão número 1, o princípio da doutrina espírita, não é? A gente podia botar, se quisesse um título aqui, o princípio da doutrina espírita, como tudo começou. Conversando com um rapazinho, fiquei muita dó dele, é um momento difícil para ele. Eu perguntei se ele tinha religião, porque eu ia falar alguma coisa, no momento de desencarne, de um ente querido. Aí estava ele e a irmã disse assim, eu sou evangélica. E ela colocou tudo que ela tinha que colocar, da visão evangélica. Eu ouvi. Eu falei, você? Ele falou assim, eu sou ateu. Aí tudo bem. Aí eles esperaram a minha posição. Eu disse para eles, respeito imensamente a senhora, ela é uma jovem, né? A senhora com a sua opinião, como você como ateu. Vocês querem ouvir a minha visão? Queremos, todos dois. Aí a gente falou, né, do espírito imortal, que a vida continua, e que a pessoa foi amparada, que eles tanto amam. Eu conversei um pouquinho com eles. Tudo bem. Mas o jovenzinho, ateu, vou botar entre aspas, eu vi nele uma bondade muito grande e uma vontade de acreditar em alguma coisa. E eu não vi essa bondade toda na menina. E não vi aquela sensibilidade que ele tinha na menina. Não que ela não tivesse, não que ela não fosse boa, mas essas filosofias que radicalizam um pouco, deixa a pessoa às vezes um tanto quanto fechada, né? E eu gostei muito do rapaz. Conversei um pouco com ele. Falei, o dia que você precisar, você nos procura ali no centro. Passou. Depois fomos lá, pediu para ir lá, fomos lá novamente. A Dilane foi, conversou, e a Dilane gostou do rapaz também. Eu pensei, qualquer hora dessa ele vai vir aqui. Vai vir aqui. Então ele está mais preparado. Como Kardec disse aqui, aquele que diz que não acreditar em nada, procura, analisa. Porque você dizer que não acredita por não acreditar, isso é leviandade. Você tem que buscar alguma coisa. Talvez a vida, embora uma pessoa jovem, as dores do mundo, da vida, faz a pessoa ficar descrente. Mas a descrença, ela muda. Ela muda. Aí a Dilane falou que o filho dela, que é um médium, ele se dizia ateu, eu sou ateu. Mamãe, eu sou ateu. Mas o dia que ele viu o pai dele na frente dele, desencarnado, ele deixou de ser ateu. Né? Que ele conversou com o pai e ele deixou de ser ateu. Assim aconteceu com Santo Agostinho também, né? Santo Agostinho era ateu. Olha a resposta aqui que eu assinalei, que é o cerne da conclusão 1. Eu acho que é ateu porque ainda não encontrou nada melhor. Porque não encontrou foi nada apresentado melhor. Nada que justificasse com a coerência. A hora que tiver algo coerente, está aqui, ó. Vós que em nada acreditais fora do mundo material. Sabei, portanto, quer dizer, esse é o ateu, certo? Sabei, está no meio da conclusão 1. Aquele que do magnetismo terrestre começa ali, desce aí nessa página aí, umas 10 linhas. Vós que em nada acreditais fora do mundo material, sabei, portanto, que dessa mesa que gira e provoca vossos sorrisos desdenhosos, saiu toda uma ciência, assim como a solução dos problemas que nenhuma filosofia tinha ainda podido resolver. Apelo a todos os adversários de boa fé e rogo-lhes que digam que se deram ao trabalho de estudar o que criticam. Porque se você analisar o Livro dos Espíritos, se você analisar como tudo começou, não tem como ter dúvida. É muita coerência, muita lógica. Aí é que entra a fé raciocinada. Então eu até escrevi aqui no meu livro, pela primeira vez eu estou colocando. Eu coloquei como resumo de tudo isso, na conclusão número 1, ele está dizendo o princípio da doutrina espírita, não é? Eu botei princípio da DE, se vocês quiserem colocar. Número 2,
uma segunda conclusão que Allan Kardec tira do Livro dos Espíritos. Pô, já passou meia hora, pô. Caramba! O Espiritismo é o mais temível antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha os materialistas como adversários. Mas como o materialismo é uma doutrina que mal se ousa confessar, prova de que os que a professam não se consideram bem fortes e que estão dominados por sua consciência. Eles se cobrem com o manto da razão e da ciência. E coisa estranha, os mais céticos falam até em nome da religião que não conhecem e não compreendem melhor do que o Espiritismo. Seu alvo é principalmente o maravilhoso e o sobrenatural, que não admitem. Ora, segundo eles, o Espiritismo, baseando-se no maravilhoso, só pode ser uma suposição ridícula. Não percebem que, condenando sem restrição o maravilhoso e o sobrenatural, condenam também a religião. Com efeito, a religião se funda na revelação e nos milagres. Ora, o que é a revelação senão comunicações extra-humanas? Todos os autores sagrados, desde Moisés, falam dessa espécie de comunicação. O que são os milagres, senão fatos maravilhosos e sobrenaturais por excelência, visto que são, no sentido litúrgico, derrogações das leis da natureza? Portanto, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, rejeitam as próprias bases da religião. Mas não é deste ponto de vista que devemos encarar a questão. Ao Espiritismo não cabe examinar se há ou não milagres, isto é, se Deus pôde, em certos casos, derrogar as leis eternas que regem o universo. Ele permite, a este respeito, toda a liberdade de crença. Ele diz a prova que os fenômenos em que se fundamenta de sobrenaturais só têm aparência. Esses fenômenos só aparecem ser assim aos olhos de algumas pessoas, porque são insólidos e diferentes dos fatos conhecidos, mas não são mais sobrenaturais do que os fenômenos cuja explicação a ciência hoje dá e que numa outra época pareciam maravilhosos. Todos os fenômenos espíritas, olha aí, sem exceção, são a consequência de leis gerais. Então, a gente tem que sublinhar isso aí. Revelam-nos uma das potências da natureza, potência desconhecida, ou melhor dizendo, incompreendida até agora, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. O Espiritismo repousa, portanto, menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Aqueles que atacam sob este aspecto fazem-no porque não o conhecem, e ainda que fossem os homens mais sábios, nós lhes diríamos: se a vossa ciência, que vos transmitiu tantas coisas, não vos ensinou que no domínio da natureza é infinito, sois apenas meios sábios. Então, vamos resumir isso aqui? O que ele está dizendo aqui? Que o Espiritismo não se baseia no sobrenatural e no maravilhoso. Não existe o sobrenatural e o maravilhoso. Ele se baseia em leis da natureza, que o homem não conhecia até então, e que agora passa a conhecer. Então, Jesus não fez milagre nenhum. Jesus fez milagre? Não. Tem certeza? Ah, Paulinha, Jesus fez milagre? Não, a Paulinha fez assim. Fez milagre, sim ou não? Não.
Jesus conhecia a manipulação dos fluidos. Ele já conhecia, ele qualificava aquelas energias e ali ele curava um fluido poderoso. Alguém que sabia amar. Então o que a gente pode colocar como título dessa conclusão 2? O Espiritismo se baseia em leis naturais. Então o materialista que diz que tudo é fantasia, que as religiões se baseiam na fantasia, ele não pode falar isso do Espiritismo. Ele não pode falar isso do Espiritismo. Porque é o Espiritismo que combate. E o que Moisés fez, o que o Cristo fez, hoje a gente entende. Ele não fez milagre. Mas Jesus mesmo falava, a tua fé te cura. E eu não vim derrogar a lei. Não veio derrogar a lei. Como é que Jesus então transformou a água em vinho? Para a gente fica bem fácil. O milagre da transformação da água em vinho. Jogou um pó de pirim-pim-pim ali e a água virou vinho? Não. Você joga o magnetismo na água. A gente chama água fluídica. Água já é um fluido. A gente fala errado. Vamos tomar água fluídica. A água já é um fluido, né? Vamos tomar água magnetizada. Isso é o mais certo. Então, as propriedades do magnetismo mudam o sabor da água. Coloca ali propriedades que são curativas. Eu já vi a água num passe, numa garrafa d'água, a água começar a borbulhar e ficar leitosa. Ela foi ficando leitosa. E foi dada para a pessoa tomar. Quando você não tem entendimento, quando você vai dar um passe, você não sabe que vai sair tanto fluido, você não sabe que vai sair fluido. Quando a sua mão começa a formigar. Pois é. Você bota aqui e fica sempre você fica assim. Então o Espiritismo vem dar uma lógica disso. O Espiritismo não se baseia no maravilhoso e no sobrenatural. Tá? É o raciocínio que ele está dizendo. Então ele está dizendo aos materialistas, vão pesquisar, né? O Espiritismo. Pelo contrário, ele quer tirar na verdade, ele quer tirar o Espiritismo dessa ordem, né? Do maravilhoso e sobrenatural. Ele quer dar o cunho científico. E sim nas leis da natureza, né? Natureza. Ele se baseia sim nas leis da natureza. Então, o Espiritismo não se baseia no maravilhoso e no sobrenatural, e sim nas leis da natureza, que era até então desconhecida pelo homem. Está atrapalhando a Paulinha, que ela já reclamou para mim daqui. Ela fez assim, ó. Tá vendo? Ela falou. Tudo bem até aí? Vamos para a conclusão número 3? Alguma pergunta? Alguma colocação? Conclusão número 3. Dizeis que quereis curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Preferirias que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? Tá? Se dirigindo ainda aos materialistas, tá? O mundo tem que ser curado dessa fé aí, da igreja. Tanto que ele veio, a doutrina espírita, na época do iluminismo. E os filósofos iluministas eram todos materialistas. Né? E eles vieram trazer uma resposta para a sociedade que a igreja já estavam cansados da igreja. A igreja não dava mais. As universidades também não ensinavam. E como eles também não conseguiam dar a resposta adequada, surge o Espiritismo. Por isso eles combatem o Espiritismo. Por isso eles combatem. Combatiam na época, né? Agora todo mundo combate tudo, né? Para justificar as suas aberrações. Não será a ausência de alguma crença que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maioria das desordens que minam a sociedade? Ele está perguntando, né? Será esse vazio, esse buraco que foi criado, onde o homem não aceitava mais a religião, mas também não tinha outra melhor. Pois é, vamos lá, vou ler de novo lá do início. Dizeis que quereis curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo.
Preferirias que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? Não será a ausência de alguma crença que se deva atribuir o relaxamento dos laços de família e a maioria das desordens que minam a sociedade? Ao demonstrar a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reanima a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousaria chamar isso de um mal? É porque, na verdade, aí ele está falando, né, Nilton, dessa morte da Igreja Católica, né, que já não estava mais sustentando esses homens, esses intelectuais, essas mentes mais, né, vamos dizer assim... Os filósofos, Hegel... Isso, e aí ele está dizendo, então, Conte, não é a religião, dele. né, é aquela que não responde mais à lógica, né? Tá meio que... Está fazendo uma analogia. Então vocês vejam também aí, eu quero ler direto para a gente pegar o cerne depois a gente analisa em parte. Pegar tudo para a gente pegar a ideia da conclusão. Tá? Então vocês estão vendo aí que a questão da desagregação da família, essa bagunça que está hoje aí, ó, vem lá desde a época do Iluminismo, tá? Desde do século XVIII. Duas doutrinas se defrontam. Uma que nega o futuro, que é a materialista, outra que o proclama e o prova, que é a doutrina espírita. Uma que nada explica, outra que explica tudo. E por isso mesmo dirige-se à razão. Uma é a sanção do egoísmo, a outra oferece uma base justa à caridade e ao amor aos semelhantes. A primeira só mostra o presente e anula qualquer esperança. A segunda consola e mostra o vasto campo do futuro. Qual é a mais perniciosa? Olha como é que Kardec é inteligente. Olha como é que ele coloca. Você que é materialista está negando... Vamos comparar as duas doutrinas. Alguma pessoa, dentre as mais cépticas, se fazem os apóstolos da fraternidade e do progresso. Mas a fraternidade pressupõe o desinteresse, a abnegação da personalidade. Com a verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Com que direito impondes um sacrifício àquele a quem dizeis que, quando ele morrer, tudo terá terminado para ele? Que amanhã, talvez, ele não seja o mais do que uma velha máquina quebrada e lançada de lado. Que razão tem ele para se impor a qualquer privação? Não será mais natural que durante os curtos instantes que lhe concedeis, ele procure viver o melhor possível? Daí o desejo de possuir muito para melhor usufruir. Desse desejo nasce a inveja daqueles que possuem mais do que ele. E dessa inveja, o desejo de tomar o que os outros possuem. É um só passo. O que o detém? Será a lei? Mas a lei não abrange todos os casos. Direis que é a consciência, o sentimento do dever? Direis que é a consciência e o sentimento do dever? Este sentimento tem alguma razão de ser com a crença de que tudo termina com a vida? Com esta crença, uma única máxima é racional. Cada um por si. As ideias de fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade, de progresso mesmo, são apenas palavras vãs. Ó, vós que proclamais semelhantes doutrinas, não sabeis quanto mal fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade. Mas por que falo de responsabilidade? Para o cético, ela não existe. Só a matéria, ele rende homenagem. Fica no ciclo vicioso, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o que é melhor para a sociedade. Uma doutrina que acaba com tudo, o nada, ou uma doutrina que fala, que explica tudo? E que leva ao egoísmo.
Então, o que ele está colocando nessa conclusão 3? A gente vai analisar algumas coisas aqui. O que a gente pode colocar? Eu colocaria assim, a diferença entre a doutrina espírita e o materialismo. Não é? Não é isso que ele está falando nessa conclusão, é a diferença da doutrina espírita e o materialismo. Quando ele coloca esse pedaço aqui, olha o que a gente vive atualmente. Eu vou ler aqui no segundo parágrafo, lá do meio para baixo um pouquinho. Mas olha só, vou ler aqui. Não será mais natural que durante os curtos instantes que lhe concedeis, ele procure viver o melhor possível? Quer dizer, daí o desejo de possuir muito para melhor usufruir. Tudo acaba com essa vida, então eu tenho que ter. Desse desejo nasce a inveja daqueles que possuem mais do que ele. E dessa inveja ao desejo de tomar aos outros que o que possui é um passo. Porque então, incita o egoísmo, o materialismo incita o egoísmo. Deixa eu só terminar essa ideia aqui. Hoje, alguns grupos incentivam o outro a roubar. Você pode roubar, você pode tomar. O que é você roubar um celular? Rouba. Lá tem uma cidade lá nos Estados Unidos, né? Que você pode... Eu não vou falar aqui porque eu não estou com certeza. Los Angeles. Que você pode roubar até um determinado valor, porque não é considerado roubo. Mas... Aqui querem botar a mesma coisa. Por quê? Porque você não tem, está gerando o que? É inveja. Ele tem, eu não tenho. Eu não tenho compromisso moral nenhum, a vida vai acabar agora mesmo, eu vou tomar o que ele tem. Se eu precisar matá-lo, ele não colocou aqui. Vou mais ainda, eu mato para tirar o que ele tem. E se mata por causa de um celular. Se mata por causa de uma carteira de dinheiro que às vezes tem 15, 20 reais. Se mata. É a teoria materialista. Verifiquem os partidos políticos que incentivam esse tipo de coisa. Não vou falar nenhum, não. Verifiquem os candidatos à presidência da República que incentivam esse tipo de coisa. Os candidatos a deputado, a senador, a vereador, a prefeito, a governador, para amanhã não chorar. Para amanhã a gente não reclamar. Analisem. Porque é essa doutrina materialista que está por trás de tudo isso. Aí você vai reclamar que entraram na sua casa, como aconteceu um dia desse aí, a dona da casa que foi presa. Foi acusada de preconceituosa. Os invasores ficaram lá. Então a gente tem que ter muito cuidado. Essa doutrina perniciosa, ela vem tomando força. Desde Stalin, Karl Marx. É isso aqui. Aí ele está dizendo aqui então nessa conclusão 3, a diferença, né? Pesem a doutrina espírita e a doutrina materialista. Entenderam? Então, vamos lá. Tem que aprender a pensar. Raciocinar. Conclusão número 4. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça. Não é porque deixa eu botar um pouquinho de água aqui. Porque a garganta ia doer. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Esta lei se funde na certeza do futuro. Tirai-lhe esta certeza e lhe tirai sua
pedra fundamental. Desta lei derivam todas as outras. Por isso que Kardec colocou lá, na lei de justiça, amor e caridade, quando o Kardec pergunta qual a lei, mas se ali estavam na terceira parte do livro dos Espíritos que nós estudamos, das leis morais, começamos lá com a lei natural, lei de adoração, todas essas leis naturais. Kardec perguntou se ali estavam os 10 mandamentos. E o que os Espíritos respondem? Que sim. Que sim. E a mais importante lei era a lei de justiça, amor e caridade. Lembra disso? Vamos ver se a gente acha aqui. Lei de progresso, lei de igualdade. Hã? 648. 648, muito bem. Olha o que Kardec pergunta aos espíritos na questão 648. Aí a gente vai para a conclusão 4. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, a lei de trabalho e reprodução, conservação, destruição, de sociedade, de progresso, igualdade, de liberdade e, finalmente, a lei de justiça, amor e caridade? Então ele perguntou: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? A lei natural é a lei de Deus, certo? Então, quando ele fala em lei natural, lei de Deus, é diferente de lei de natureza. Lei natural, lei de Deus. Responde os Espíritos: esta divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés. Então, quando a gente estudou aqui as leis, né, a terceira parte do livro dos Espíritos, a gente estudou os mandamentos, ampliado. Esta divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abarcar todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, portanto, adotá-la sem que, nem por isso, ela tenha algo de absoluto, exatamente como todos os outros sistemas de classificação. Quer dizer, não é uma coisa rígida, que dependem do ponto de vista sob o qual se considera alguma coisa. A última lei é a mais importante. É através dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, pois ela resume todas as outras. Isso. E a lei de justiça, amor e caridade é a principal, onde todas estão ligadas a ela. Que mantém. E nós vimos isso no decorrer dos estudos. Como vocês não viram isso direito, você que fez direito, está vendo, tem que analisar, a gente vai ter que repetir o livro todinho. Tá? Está todo mundo reprovado, desde já, reprovado. A média é 10 para passar aqui. Vocês tiraram 1,5. Então, vamos lá para a conclusão número 4. Vamos ler junto aí. Qualquer coisa vocês me interrompam. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Esta lei se funda na certeza do futuro. Tirai-lhe esta certeza e lhes tirais a pedra fundamental. Se ela abrange tudo, como Kardec disse, é que vocês não lembram os detalhes da lei de justiça, amor e caridade. Né? Em que consiste a justiça, doutora? Tá. A gente tem várias definições de justiça, eu concordo. Mas aqui os Espíritos deram uma. A justiça consiste em cada um respeitar o direito do outro. Você só respeita o direito do outro se você... Pois é. Então, tira esse sentimento de justiça, a sociedade vira um caos. Quando você mata ela, ou assalta, ou tira uma coisa dela porque você quer, porque você não tem, e você inveja, você tem raiva, você está infringindo a lei de justiça. Isso é o caos.
Isso é o caos. Então a lei de justiça, de amor, que você vai faltar de amor, e de caridade, que você vai faltar com a caridade, é a base de tudo, da sociedade. Vamos começar de novo aqui a ler. Para não perder a ideia, eu vou direto, porque isso é grande. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Esta lei se funda na certeza do futuro. Tirai-lhe esta certeza e lhes tirais a pedra fundamental. Desta lei se derivam todas as outras, pois ela encerra todas as condições de felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. E ele pode julgar, através da comparação das idades e dos povos, quanto sua condição melhora a partir que esta lei é melhor compreendida e melhor praticada. Se uma aplicação parcial e incompleta produz um bem real, o que acontecerá então quando o homem dela tiver feito a base de todas as suas instituições sociais? Isto é possível? Sim, pois se ele deu 10 passos, pode dar 20 e assim por diante. Pode-se, portanto, julgar o futuro pelo passado. Então a lei de justiça, amor e caridade está vendo da vida futura, da vida espiritual. Tá? Não esqueçam disso. Já vemos pouco a pouco se extinguirem as antipatias de povo para povo. As barreiras que os separavam diminuem diante da civilização. Eles se dão as mãos de um extremo do mundo a outro. Uma justiça maior preside as leis internacionais. As guerras se tornam cada vez mais raras e não excluem os sentimentos de humanidade. A uniformidade se estabelece nas relações. As distinções de raças e de castas se apagam e os homens de crenças diferentes fazem calar os preconceitos de seita para se unir na adoração de um único Deus. Falamos dos povos que caminham à frente da civilização. Ver questões 789 e 793. Sob todos os aspectos, ainda estamos longe da perfeição e ainda há muitas velhas ruínas a demolir, até que tenham desaparecido os últimos vestígios da barbárie. Mas essas ruínas poderão suportar o poder irresistível do progresso? Esta força viva, que é ela própria uma lei da natureza? Quer dizer, a lei do progresso é a lei da natureza, a lei de Deus. Se a geração atual é mais adiantada que a geração passada, por que a que nos sucederá não seria mais do que a nossa? Ela o será, pela força das coisas. Primeiramente, porque com as gerações se extinguem todos os dias alguns campeões dos velhos abusos. Assim, pouco a pouco, a sociedade se constitui de elementos novos que se despojaram dos velhos preconceitos. Em segundo lugar, porque desejando o progresso, o homem estuda os obstáculos e se aplica a removê-los. Como o movimento progressivo é incontestável, o progresso do futuro não poderia ser duvidoso. O homem quer ser mais feliz, é natural. Ora, ele só procura o progresso para aumentar a soma da sua felicidade. Sem isso, o progresso não teria objetivo. Onde estaria o progresso para ele se não tivesse para melhorar a sua posição? Quando, porém, conseguir a soma dos gozos que o progresso intelectual pode proporcionar-lhe, ele se compenetrará de que não possui a felicidade completa. Reconhecerá que esta felicidade é impossível sem a segurança das relações sociais. E esta segurança ele só pode encontrá-la no progresso moral.
Portanto, pela força das coisas, ele próprio impulsionará o progresso nesta direção. E o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para atingir este objetivo. Entenderam? Então, o que ele está dizendo aqui? Vamos dar uma resumida? Vocês têm que ter essa capacidade de entender. É muito interessante, o raciocínio do Kardec é lógico. Ele é lógico. Ele está dizendo que o desenvolvimento intelectual, eu vou botar em 2, 3 frases aqui. Vamos resumir o que eu estou dizendo. O desenvolvimento intelectual vai chegar num ponto, o homem vai ficar saciado, de tal forma que ele vai ver assim, precisa de algo mais. Eu preciso de segurança. Você vê hoje, a pessoa que tem muito não pode andar por aí, porque vão tomar dela. Ela não tem segurança. Aí ele vai buscar essa segurança, e o que vai dar essa segurança são os valores morais. E dentro dos valores morais, a doutrina espírita será a base de tudo isso. Olha como a doutrina espírita veio para trazer o progresso moral da humanidade. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, isso. Então vamos lá. Aqui ele diz que o progresso intelectual levará ao progresso moral. Não é isso que ele disse nessa conclusão? Que o progresso intelectual levará ao progresso moral. E a doutrina espírita é o meio. Ele vai encontrar na doutrina espírita o meio para isso. Em outras palavras, o fez lembrar o livro Eclesiástico de Salomão. Ele fala sobre isso, sabe? Só que ele fala não com essa linguagem Aquela linguagem antiga. Salomão fala isso no Eclesiastes. É que a nossa irmã está dizendo aqui, eu estou repetindo. Então, a gente pode dizer aqui, como ele disse aqui, o Espiritismo oferecerá a mais poderosa alavanca para atingir esse objetivo. Então, a gente pode botar que o desenvolvimento intelectual levará ao desenvolvimento moral. Como está numa das questões aqui do Livro dos Espíritos. O desenvolvimento intelectual, o progresso intelectual engendra o progresso moral. O progresso intelectual engendra o progresso moral. Se quiser ser bem resumido, mas a gente pode dizer que o progresso intelectual levará ao desenvolvimento do progresso moral. É isso mesmo? Fala. Quem busca segurança é aquele que literalmente tem o seu sentido de vida norteado pelo materialismo. Porque nós espíritas devemos entender, como a segurança tem um fim em si mesmo, e nós somos espíritos imortais, a segurança não faz nenhum sentido. Estou te ouvindo. Já que a vida não tem fim. Exatamente. É isso aí. Eu acho que existe assim um antagonismo muito grande quando a gente se refere à vida futura. Porque toda vez que a gente se refere à vida futura, eu entendo de que eu não admiti ainda que eu sou um espírito imortal. Acho que a gente precisa modificar essa linguagem. Porque uma vez que eu admito que sou espírito imortal, literalmente a vida já é futura. Sim. Sim. Mas o... Eu tenho a impressão assim, na próxima vida eu resolvo, na próxima vida. Nós já estamos na próxima vida. Nós já estamos. E não tem... Mas pensa nesse dessa conotação. Quando eu vim estudar aqui no começo, eu entendia dessa forma, por isso que eu estou me colocando dessa forma, porque eu levei um tempo para Amadurecer. Mas eu lembro, você chegou aqui cheio de teoria. Porque a doutrina espírita, ela dá margem para você raciocinar. Você traz outras ideias de outros filósofos, como Platão, Sócrates, etc. Outros. Mas as ideias, quando elevadas, elas convergem para o mesmo ponto. E a gente não viu ainda algo que
tirasse a doutrina espírita desse processo de elevação do ser? A gente não viu. Olha, gente, a gente tem que estudar muito, compreender, isso aqui entrar na gente. A gente tem estudado muito o valor do pensamento, a importância do pensamento. Nós estamos estudando já 6 aulas aqui sobre o pensamento. Cada aula que eu repito, de volta e meia a gente volta, vamos voltar de novo lá antes do final do ano a estudar o pensamento de Leon Denis, eu aprendo mais, eu vou me fortalecendo, porque isso é um processo. Senão, você se desespírita e você se suicida. Como que uma pessoa que se desespírita se suicida? É porque não compreendeu a doutrina espírita. Não compreendeu ainda de que ela é um espírito imortal. Ela não compreendeu. Falta fé. Falta fé. Ela é um antídoto ao materialismo, como nós vimos. E o que leva uma pessoa a se matar é a ideia materialista, de que tudo se acaba. Então, isso não foi bem elaborado dentro da pessoa. E a gente volta e meia está ouvindo uma pessoa que trabalha, que é médium, se suicidar. O estudo é fundamental. O que a gente quer que vocês entendam, médiuns que trabalham na nossa casa, é fundamental o estudo. Porque sem estudo você não tem a experiência. A experiência vem do estudo. A experiência não vem da prática. Você pode ter a faculdade, mas se não tiver estudo, você não tem experiência. Por isso leva um monte de médium fazer um monte de bobagem, ficar ganhando dinheiro por aí com adivinhação. Por isso leva um monte de médium a se suicidar. Porque não tem a experiência, e em consequência não tem a prática. A prática é o estudo, é o conhecimento. A faculdade você tem. O que adianta você ter a faculdade de ver o espírito? De ouvir os espíritos? De conversar com os espíritos, se mesmo assim você se mata? São vários. Eu não aguentava as vozes. Eu não aguentava ver aqueles espíritos horrorosos. Pô, se sabe por que fez? Porque não tem fé. Porque não compreendeu. E para compreender, eu fico triste quando eu ouço assim, mas eu já fiz esse curso. Eu já fiz. Como se fosse uma grade de faculdade. Você completa aquela grade e não sabe nada. Até porque o professor não ensinou nada. Ele largou nas tuas costas para você pesquisar, para você estudar. Se você não se virar, você não vai saber nada. E como a faculdade quer o dinheiro, um enrola o outro, você sai com um título sem saber nada. Você tem a faculdade, mas não sabe, não tem experiência. O princípio é o mesmo na doutrina espírita, na mediunidade. Você tem a faculdade, como você não compreendeu, como você não estudou, você não viu as consequências morais dessa faculdade. Ontem tinham 2 meninas aqui, que vieram aqui. Eu sei que vieram para o Oba-Oba. A Adilane falou, vocês têm que ir lá para cima estudar o livro dos Espíritos. Eu falei, não, pode deixar elas aí. Ficaram ali, ouviram. Ouviram e ficaram. Para ver se é isso mesmo que elas querem. Se é isso mesmo que elas querem. Porque ser médium é muita responsabilidade. Ser espírita é muita responsabilidade. A gente passa a ser referência. Então tem que estudar, tem que saber. Tem que ter as bases, os conceitos arraigados em você. Não adianta filosofar. Se fosse para falar de Sócrates, não precisava da doutrina espírita, ficava só Platão e Sócrates, e os espíritos falavam deles o tempo todo. Mas não é isso só. Eles trouxeram conceitos. Sim, está até aqui lá no princípio. Né, lá na introdução do Evangelho. Está lá, alguns princípios da imortalidade,
da reencarnação. Mas a doutrina espírita não é a doutrina de Sócrates, ou a de Platão, ou a de... Não é. Não tem nem como comparar. Lógico. Óbvio. Então a gente tem que estudar esses conceitos, por isso é uma doutrina. É um conjunto de regras, e você entender, aceitar esses conceitos. Não aceitar porque você tem que aceitar, através da razão. Como está ali no Evangelho, fé inabalável é aquela que encara a razão frente a frente em toda época, em todas as épocas da sociedade. Doutrina espírita é para quem gosta de pensar, quem gosta de estudar. Quem não gosta é melhor ir para a igreja. Vai ser um bom católico, vai ser um bom evangélico, não tem problema nenhum. Aqui você tem que pensar, tem que raciocinar, tem que fazer esforço, tem que se modificar. Conclusão número 5, acho que semana que vem só que vai dar. Então eu botei aqui na conclusão número 4, se vocês concordam ou não, ou tiver uma ideia melhor, pode ler em casa e deve. O progresso intelectual levará ao progresso moral, e o Espiritismo oferece uma alavanca poderosa para atingir esse objetivo. Isso aí, tá bom, tá certo. É isso aí. Entenderam? Pena que acabou, né? Nós estamos com 1h10 de estudo já. Eu tenho que começar outra aula, que vai ser o livro O Céu e o Inferno. Hã? Próxima semana, conclusão 5. Tá bom? É. Mas não dá tempo para a gente ir mais, né? Hã? Hoje não é dia 11? 11? Hoje não é dia 11? 12? Next week. 19. Bom estudo, né? A pessoa diz assim, conclusão, não vou ler isso não, é muita coisa, mas é muito gostoso. Olha, a doutrina espírita, ela é apaixonante. Você tem que ser um apaixonado, você tem que gostar. E ela fala exatamente da sua vida, que você iniciou. Fala para nossa alma, para o nosso dia a dia. Você vai, É. O que acontece? Quando você tem os seus filhos, a mãe e o pai sabem bem quem é os filhos. A mãe sabe quem são os filhos de cada um, a cabeça de cada um, né? Na família. Olha assim, sabe a tendência, sabe o que vai pensar, sabe a reação, sabe ou não sabe? Aí o filho vai crescendo, você sabe muito bem a cabeça de cada um, como pensa. Esses espíritos mais elevados, ele olha a grande família humana. Ele já tem muita experiência, ele olha do alto. Ah, o que acontece é isso. Aí trouxeram para cá. A mãe tem a visão da família, do lar. Eles têm da família humana. E Jesus conhece muito mais por trás de tudo isso. É por aqui, vamos por ali, vamos lá. Olha, ele sabe dar essa resposta.
É assim a doutrina espírita. Por isso que fala da gente. Por isso fala de nós. Tá? Paulo de Tarso fala tanto da gente, ele se expõe. Ele coloca a sua experiência, a sua dor e a sua vitória. A vitória sobre ele mesmo. E a vitória de Paulo de Tarso é uma referência para a gente. As lutas que ele passa, as dores, mas ele se entregou à vida espiritual. Então, essa visão é de espírito amadurecido. A gente não tem essa maturidade, a gente aproveita a maturidade deles. A visão de Allan Kardec, olha a visão dele, a inteligência dele. Então a gente está acompanhando a inteligência dele com as perguntas que ele faz, com as colocações que ele faz, e com isso as respostas dos espíritos, que são respostas inteligentes. Fala, Guilherme, depois você. Ali ele muda. A influência da vida terrena, que eu não considero que seja sofrimento. Eu acho que ele passa a ter a mesma sensação de Jesus. De que toda a capacidade dele adquirida por ele e de ver que todos no seu entorno carregavam uma ignorância tão grande. Guilherme, eu posso até te ouvir daqui a pouco, porque fica em silêncio aqui e está na hora da gente encerrar. Eu posso até ouvir. Fala, resumidamente. Eu penso que Paulo de Tarso também tinha que combater essas más tendências. Sim, depois a gente fala disso também, tá? Vamos encerrar com a nossa prece, porque o pessoal em casa tem que desligar. Então agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, agradecemos aos guias aqui presentes, ao nosso Paulo de Tarso, que participou deste livro, e a todos esses espíritos iminentes que trouxeram a sua colaboração, com a sua experiência, com o seu pensamento, para hoje usufruirmos dessa sabedoria que é falar da vida imortal, da vida espiritual, da vida futura. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado a todos vocês. Que seja em nome desses espíritos amigos. Que seja em nome de Leon Denis e de Allan Kardec. Que seja em nome do nosso querido Eurípides, o nosso patrono, do altivo e da direção espiritual da nossa casa, das nossas irmãs queridas, em nome do amor, do nosso amor, minha querida. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrado os estudos em torno do Livro dos Espíritos da manhã de hoje. Que assim seja.